A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre sede de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando mais um trimestre, o primeiro trimestre deste ano que se inicia, ano de 2022. E neste trimestre estaremos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. Ele é pastor da igreja, de uma das igrejas missões no estado do Distrito Federal. Então, ele será o comentarista dessa lição. Ele é doutor em teologia sistemática, é mestre em teologia do Novo Testamento, em ciências das religiões também. Ele é mestre, tem pós-graduação em docência do ensino superior e é licenciado em educação religiosa e filosofia. E é o pastor presidente, como eu estava falando, da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Também é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil. Ele também é o segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Tecnologia e Ciências Humanas. Eu gosto de falar sempre do autor da lição na nossa primeira lição, para os irmãos saberem que são homens que foram levantados por Deus para ensinarem e nos fazerem com que aprendamos, meu irmão, para crescermos tanto na graça quanto no conhecimento. Então, este trimestre estaremos estudando uma parte da teologia sistemática, não tão aprofundado como não é de praxe nas lições bíblicas da CPAD, mas dependendo do seu tempo de aula na sua classe de escola bíblica, dá tempo de você aprofundar-se no assunto e levar conhecimento bíblico para os seus alunos. Então, este trimestre, como já nós falamos, iremos estudar as Escrituras Sagradas, uma área da teologia sistemática conhecida tecnicamente como bibliologia. Então, vamos estudar essa parte da bibliologia conforme o autor da lição vai nos passando ao longo dos ensinos. E nesta primeira lição, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. É a primeira lição do trimestre. O autor vai começar ensinando sobre a autoridade da Bíblia. O texto áureo encontra-se no Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Salmo, o Salmo 119, dos versículos 1 ao versículo 8. Então, nós vamos comentar, meus amados irmãos, a lição de número 1, a autoridade da Bíblia, dando pontapé inicial a este trimestre que se inicia neste ano. É um trimestre novo, num ano novo. Por isso, nós estaremos aqui sempre para fornecermos subsídio extra aos irmãos. Então, meu irmão, vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Não é à toa que o autor da lição, bem como foi proposto pela CPAD, esse assunto que é tão relevante em qualquer época e principalmente na época que nós estamos vivendo, onde a autoridade, seja ela em qualquer aspecto, seja ela no aspecto social, no aspecto financeiro, no aspecto educacional e também no aspecto religioso, está tendo sua denigrinação, ou seja, está deixando de ter essa parte de autoridade. Então, nós percebemos ao longo da história que vem perdendo um pouco a ênfase das autoridades, não só dentro no meio evangélico, como no mundo secular. E com isso vem trazendo também denegrindo, maculando a imagem das Sagradas Escrituras, porque os movimentos seculares caminham para tentar
invalidar aquilo que a Bíblia fala. Então, diante disto, o autor da lição vai começar a lição de número 1 falando sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Ou seja, tirando esse lado que as pessoas tentam relativar os ensinamentos bíblicos, e o autor vem a mostrar que não são relativos, são absolutos, ou seja, são conceitos absolutos, ensinamentos e doutrina absoluta que está nas Sagradas Escrituras. Por isso, o autor da lição vai falar um pouco sobre essa autoridade da Bíblia, para que nós não venhamos a perder. Porque, como eu falei anteriormente, a igreja atual enfrenta, meu irmão, o avanço das ideologias que está tomando conta em vários campos e minando tanto os adolescentes quanto os jovens. E essas ideologias anticristãs, elas vêm a buscar desconstruir. Desconstruir o quê? Os valores que são preconizados pela Bíblia Sagrada. Então, nós estamos vindo agora com essa lição para enfatizar que os valores construídos pela santa palavra de Deus, eles são absolutos. E é por isso que nós vamos falar na lição de hoje sobre essa autoridade da Bíblia Sagrada. O autor vai iniciar a lição falando sobre a origem da Bíblia Sagrada. E é interessante quando vamos falar sobre a origem da Bíblia Sagrada, porque é patente e é claro que qualquer pessoa dentro do mundo cristão vai entender, vai compreender quando falamos quem é, da onde se originou a Bíblia. E a resposta tem que ser o uníssono, meus irmãos. Quem deu origem à palavra de Deus foi o próprio Deus, porque a Bíblia é de origem divina. Então, se ela é de origem divina, ela fala do Deus Todo-Poderoso. E isso os autores das Sagradas Escrituras falam em algumas partes de seus livros, quando eles escrevem, inspirado pelo Espírito Santo, a origem da Bíblia Sagrada. Dentre eles, podemos citar o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, o apóstolo Pedro escreve: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado, meu irmão, pelo Espírito Santo. E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele escreve que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, meu irmão, tem outras referências, claro que tem, mas esses dois versículos já nos diz respeito desse resumo que a Bíblia alega de si mesma. E é encontrada nesses dois versículos praticamente que a Bíblia está mostrando de onde é sua origem. O apóstolo Paulo escreve: toda escritura divinamente inspirada e é proveitosa, meu irmão, para ensinar. E o apóstolo Pedro também escreve. Então nós sabemos que a origem divina, a origem da Bíblia, ela é divina, ela vem de Deus. O apóstolo Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Pedro está atribuindo, meu irmão, a origem da revelação à obra do Espírito Santo. As escrituras não se originaram do homem, nem foram interpretadas pelos próprios profetas à medida que eles transmitiam as preciosas mensagens. Quer dizer que não se trata de opinião ou fruto do desejo humano, mas se trata de Deus inspirando e mostrando a sua vontade na vida do ser humano, para que hoje nós possamos ter as Sagradas Escrituras em nossa mão, porque foi a autoridade deixada por Deus, foi por onde ele veio a se revelar, como nós vamos falar um pouco mais à frente. Já por sua vez, o texto que Paulo escreve a Timóteo vai corroborar com essa mensagem bíblica, que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Observe que ele não dá vazão apenas para um testamento, vamos falar assim, do Antigo ou Novo Testamento. Ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura divinamente é inspirada por Deus, meu irmão. Então aqueles que
talvez viesse até fazer objeção, dizendo que o texto de Pedro está se referindo apenas ao Antigo Testamento. Aqui no texto de Paulo fala bem claro, toda a Escritura. Então está mostrando que toda a Escritura é autêntica, como inspirada, inclusive o Novo Testamento. Além dessas duas citações da primeira epístola que Pedro escreve, a segunda carta de Paulo a Timóteo, temos ainda outras referências bíblicas nas quais os apóstolos ratificam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Vou citar para os irmãos, não vamos ler, mas vou deixar a referência para os irmãos perceberem que existem outros versículos, como 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Então, meus amados irmãos, nós compreendemos e entendemos através da própria Sagrada Escritura que ela tem origem divina. Por isso ela chegou até nós, porque foi Deus agindo no mundo para que possamos hoje ter a sua santa palavra, ou seja, que ela está preconizada, tanto os mandamentos, quanto os preceitos, quanto a vontade de Deus para a humanidade, principalmente seu plano redentor. E além disso, seria óbvio que Deus deixaria suas marcas, vamos falar, suas impressões digitais na Sagrada Escritura para mostrar que ela é de origem divina, porque se ela fosse de origem humana, não teria tanta relevância quanto tem hoje. E não é à toa que é o livro que é mais traduzido e mais publicado no mundo, é a Bíblia Sagrada, alcançando aproximadamente 80% das línguas e dialetos hoje, atualmente. Meu irmão, imagine só, 20% falta apenas de línguas e dialetos que a Bíblia seja traduzida. Então, nós que temos a Bíblia em nossas mãos, sabemos a sua autoridade, de sua origem, temos o dever de fazer com que a palavra de Deus seja propagada cada vez mais. O segundo ponto do primeiro tópico vai falar sobre a revelação geral. Neste ponto, meu irmão, é interessante a gente ressaltar que como Deus é infinito e os seres humanos são finitos, se este quiserem conhecer a Deus, tal conhecimento deverá ocorrer pela iniciativa do próprio Deus em se revelar, porque se Deus não se revelasse, nós não entenderíamos, nós não saberíamos, nós não compreenderíamos nada dessa parte divina de Deus, porque Deus, ele que se revelou ao ser humano, e ele se revelou como? Através da revelação geral, através da revelação especial. E neste ponto nós estamos falando sobre essa revelação geral, porque Deus se auto-revelou para a humanidade de duas formas: através da revelação geral e através da revelação espiritual. Revelação geral é aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte, de três maneiras. O autor vai separar, tanto na história, tanto no universo quanto no ser humano. Tudo isso faz parte dessa revelação geral de Deus. Na história, por quê? Porque a história, meu irmão, se os irmãos perceber, Deus se revelou ao longo da história, porque tudo foi traçado conforme o script ordenado por Deus. Não é à toa que quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, porque Deus concedeu um sonho a Nabucodonosor tanto para que Daniel fosse exaltado como seus amigos, mas como para mostrar como Deus está agindo e tem o controle da história em suas mãos. E ali fala de alguns impérios, tanto do Império Babilônico, que era o império da época, quanto do Império Medo-Persa, que seria o império depois da Babilônia, quanto depois o Império Grego e subsequente o Império Romano. Ou seja, se os irmãos perceber, tudo isso está mostrando que na história, Deus age na história. Não é à toa que quando Daniel escreve, ele fala que ele estabelece reis e ele tira reis. É Deus que faz tudo, ele muda o tempo e as estações, porque ele é Deus. Então Deus age na história. Ao longo da história, o Senhor tem deixado digitais
suas impressões digitais, na verdade. Deus tem deixado suas impressões digitais ao longo da história, porque Ele é supremo, Ele é perfeito e Ele age em benefício daqueles que nele esperam. Deus também, através da revelação geral, nós falamos que Deus se revela através da história e também Deus se revela através do universo. A Bíblia é clara, por isso o nosso texto de leitura bíblica em classe, ele fala um pouco sobre a palavra de Deus, mas o Salmo 19, se os irmãos também perceber, vai mostrar ali que Deus se manifesta, porque os céus manifestam a glória de Deus. Então ali tem, meu irmão, é patente que Deus se revela também através do universo. As pessoas olham para a sua volta e percebem que existe um Deus todo-poderoso que tudo criou. Não é à toa que um dos argumentos que nós, crentes, quando estudamos um pouco sobre a teologia sistemática, compreendemos o entendimento, meu irmão, antropológico, ou seja, o argumento antropológico mostra que o ser humano, ele em si necessita de algo para adorar, porque ele sabe que tem algo superior a ele. Não é à toa que quando descobre algumas tribos isoladas, vão perceber, por isso a gente chama de argumento antropológico, porque mostra esse lado humano, essa religiosidade que é inata no ser humano, porque a religiosidade veio primeiro do que a religião, porque o homem é um ser religioso por natureza. E quando se descobre essas tribos, algumas que foram extintas, que deixaram de existir, e quando se descobrem ali que ali habitou pessoas, vão perceber que ele procurava alguma coisa para adorar, ou seja, ou ele procurava o sol porque esquentava o seu dia, ou a chuva que fazia florescer, ou até as plantas, a água, tudo porque ele, pela revelação geral de Deus, porque Deus se revelou através da natureza, através do universo, eles percebem que existe com toda certeza absoluta um ser superior a ele. Que existe um ser que tudo fez, tudo criou, mas eles não têm o direcionamento correto. E devido à religiosidade inata que está dentro de cada ser humano, ele procura adorar alguma coisa, mas não compreende que é Deus. Porque a revelação mostra que existe um Deus. Por isso, meu irmão, a revelação geral, ela não leva o homem para a salvação. E nós vamos ver lá na frente que o que leva o homem para a salvação é a revelação especial. Mas neste momento estamos falando da revelação geral de Deus. Então já falamos da revelação de Deus na história e no universo e no próprio ser humano. Porque a Bíblia fala que Deus criou o homem, meu irmão, como um ser espiritual. Um ser que era apto. E mesmo assim ele ainda é apto à imortalidade, porque o seu corpo físico perece, mas a sua alma e seu espírito não. São imortais. Vai permanecer para todo sempre. E no fim de todas as coisas, o que morrer em Cristo vai viver eternamente com Cristo, e o que morrer sem Cristo vai viver eternamente sem Cristo. Então Deus criou o homem é sua imagem como ser espiritual, apto para a imortalidade, além de ser criado também um ser moral que tenha semelhança de Deus. Porque existem atributos transmissíveis de Deus ao ser humano, como o amor, a bondade. O ser humano expressa amor, expressa bondade, expressa misericórdia, porque foi passado a esse ser que foi criado, o homem no caso, que é um ser moral, que foi criado à semelhança de Deus. Além disso, o homem também é um ser intelectual, que tem a capacidade de raciocinar e a capacidade de governar, porque isso foi que Deus colocou também no ser humano. Então essas três características, meu irmão, a natureza moral da humanidade, embora se mantenha inadequada por seu pecado, ela revela o caráter moral de Deus. Ela revela, então, dentro do ser humano, que nós chamamos também do aspecto moral, ou do aspecto também ontológico, que é inerente ao ser do homem, que o ser humano tem dentro de si conceitos morais
que mostra que ele consegue discernir entre o certo e errado, mesmo que ele não professe fé, porque isso já está inato dentro de seu ser, porque isso foi passado, porque ele foi criado tanto à imagem de Deus quanto à semelhança de Deus. Então essa revelação de Deus, essa revelação geral, Deus se revelou através da história, através do universo, através do ser humano. Porém, vamos frisar mais uma vez, nenhuma destas revelações dentro da revelação geral direciona o homem para entender, para compreender que ele é pecador, vamos falar assim, que ele precisa ter um relacionamento estabelecido com Deus. Essa revelação geral não leva o homem a entender isso, leva o homem a entender que existe um Deus. E aqueles que não são direcionados para Deus, que existe um ser superior, que no caso seria Deus, mas ele não compreende. Por isso Deus se revelou através de uma revelação especial. E a revelação especial é necessária porque a partir da queda, no Éden, o relacionamento do homem com Deus foi afetado. O pecado original de Adão foi passado para todos os homens. Por isso a Bíblia fala, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E devido a isto, não basta o homem saber da existência de Deus. Não basta o homem conhecer algo sobre ele. Faz-se necessário essa restauração de comunhão com Deus. E não obstante a isso, se por um lado, na revelação geral, Deus se faz conhecer, por outro lado, Deus também vem e denuncia a culpa humana que rejeita o conhecimento acerca de Deus. Então, assim, meu irmão, no propósito de conciliar a humanidade com Deus, a revelação especial que Deus vem se revelar através dessa revelação especial é para oferecer a redenção para os perdidos pecadores. Então é neste sentido que nós reconhecemos a revelação especial, tanto do Verbo vivo, que é Jesus Cristo, quanto nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, nós cremos que a encarnação do Senhor Jesus era absolutamente necessária para que o Redentor tivesse duas naturezas inseparavelmente unidas, a fim de realizar a obra de redenção. E ratificamos também que a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo à humanidade. Então, meu irmão, é por meio da revelação contida nas Escrituras que nós conhecemos a pessoa de Cristo. Então, a revelação especial de Deus veio para mostrar que o ser humano, ele precisa de um Salvador para alcançar a vida eterna. E essa revelação especial aconteceu através de Cristo e através das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras testificam de Cristo. Então a revelação especial nós temos que ter em mente é essa. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou para morrer e dar a vida pelos nossos pecados. E também as Escrituras Sagradas que ali está mostrando tanto o querer quanto a vontade de Deus, porque ali está seus estatutos, mandamentos, preceitos e guia para a vida do ser humano, que é através das Escrituras. Deus não deixou nada além das Escrituras para o homem. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, por isso nesse trimestre nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras, sobre a inspiração de 66 livros da Bíblia Sagrada foram escritos para proveito nosso, como fala a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para nosso proveito. Então a revelação especial, meu irmão, é através de Cristo, o Verbo encarnado, e através das Sagradas Escrituras. O segundo tópico da lição vai falar sobre evidências da autenticidade da Bíblia Sagrada. Ele vai falar sobre as evidências internas e também das evidências externas. Sobre as evidências internas, o autor primeiro ele vai começar, como nós estamos falando de autenticidade, então ele coloca ali o verbo grego. A palavra grega, no caso, para autenticidade, tem o significado daquilo que é verdadeiro.
Então, quando se aplica às escrituras, o termo indica autoridade e a fidedignidade da Bíblia Sagrada. Significa que todos os livros que compreendem um cânon bíblico são autênticos. Então, desta forma, a Bíblia autentica-se a si mesmo. Nós já lemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, o apoio em favor, meu irmão, dessa autenticidade divide em evidência interna e externa. E dentre essas evidências internas, que examina o conteúdo da Bíblia, nós vamos destacar algumas. E dentre a primeira, nós vamos destacar a unidade e consistência. Por que nós vamos falar de unidade e consistência? Que autentica a confiabilidade da Bíblia Sagrada. Primeiro, porque ela foi escrita, meu irmão, em um longo período de anos. Ou seja, desde o primeiro escrito das Escrituras até o último escritor, passou-se ali aproximadamente 1.600 anos, escrito por aproximadamente 40 pessoas, em épocas distintas, em localidades distantes uma da outra. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas, hebraico Antigo Testamento e grego Novo Testamento, além de um dialeto, como algumas passagens do Antigo Testamento que foi escrito em aramaico. Então, tudo isso, meu irmão, é uma evidência interna que vai mostrar essa unidade e consistência das Sagradas Escrituras, porque foram escritos por aproximadamente 40 pessoas em diferentes regiões, em diferentes classes sociais, em circunstâncias diferentes, que abordaram centenas de temas diferentes. Além de o texto ser escrito em vários estilos literários, porque a Bíblia Sagrada você tem textos em estilo de história, em profecia, poesia, alegoria, parábolas, entre outros. Apesar de todas essas implicações que nós estamos comentando, o conteúdo bíblico ele é consistente e os seus escritores se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. E o interessante é que essa unidade ela não é superficial. Essa unidade e consistência que nós estamos falando, ela não é superficial, mas ela é muito profunda. Enquanto mais profundamente a estudamos, mais completa essa unidade se revela. Porque é o óbvio que deveria acontecer, porque ela é inspirada por Deus. Ela tem origem divina. Então a unidade e consistência, meu irmão, é redunda disto. Desses argumentos que nós falamos para os irmãos. E dentre outro, evidência interna, além dessa que nós falamos, que é a unidade e consistência, temos também a ação do Espírito Santo. Como que acontece essa evidência interna? Através da ação do Espírito Santo, por meio da leitura da Bíblia. É possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como o autor hebreu escreve em seu capítulo 4, versículo 12. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela também ensina que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher. E que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, corroborando com o que fala João em capítulo 16, versículos 7 e 8. Então, meu irmão, o Espírito Santo ele dá o testemunho da Bíblia Sagrada como palavra de Deus e de que Cristo nela revelado é o Filho de Deus. Então, a ação do Espírito Santo por meio da leitura da Bíblia, até porque o Espírito Santo é um intérprete das Sagradas Escrituras e ele age no coração do ser humano para revelar as verdades profundas que está contida na Bíblia Sagrada. Então, essa ação do Espírito Santo na vida do crente, ela é uma evidência interna. E por fim dessas evidências internas, temos as profecias de eventos futuros. Quando se lê a Bíblia Sagrada, percebe-se
que houve exatidão no cumprimento. E isso vem para comprovar, meu irmão, a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes de os eventos acontecerem com clareza. Dentre alguns exemplos, nós podemos citar o rei Ciro. Com 150 anos antes dele nascer, existia uma profecia já sobre ele, bem como o rei Josias, meu irmão. Quando o reino é dividido, o reino de Israel é dividido entre a tribo do norte e a tribo do sul, ou seja, entre Israel e Judá, é profetizado que vai nascer um homem, um filho, chamado Josias. E ele vai cumprir a vontade de Deus. Então aconteceu bem antes. Além desses, meu irmão, existem outras profecias, principalmente acerca do Cristo. Quantas profecias acerca do Cristo? Que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele morreria, que ele seria traído. Meu irmão, quantas e quantas profecias, além das que ainda estão acontecendo e as que irão acontecer, porque a Sagrada Escritura já nos mostra isso, e tudo isso é uma evidência interna. Nós estamos falando das evidências internas, então já falamos da evidência interna, quanto à unidade e consistência, quanto à ação do Espírito Santo e quanto às profecias de eventos futuros. Agora, as evidências externas, ela vai compreender aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras, meu irmão, são também ratificados por outras fontes históricas, porque até agora nós usamos evidência interna para mostrar que a Bíblia, de fato, ela é autêntica, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Já nessas evidências externas, a gente vai caminhar para as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência que vem mostrar essa autenticidade da palavra de Deus. A título de exemplo, meu irmão, vamos citar a disponibilidade que existe de 25 mil, você ouviu bem, 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do advento da imprensa, no século XV, que confirmam a suficiência dos textos sagrados. Então, antes de existir a imprensa, antes de existir reprodução de texto, as cópias dos manuscritos bíblicos eram feitos à mão por copistas. Agora imagine só, meu irmão, essas cópias em diferentes regiões, em diferentes países, em diferentes continentes. Quando você pega essas cópias e vai cruzar uma com a outra, todas estão escritas as mesmas palavras, as mesmas coisas. E não é à toa que no século XX agora, teve aquela descoberta no Mar Morto, ali próximo ao Mar Morto, nas cavernas de Qumran, que foram achados o quê? Manuscritos, e alguns bem antigos, não só da Bíblia Sagrada, mas de outros livros. Mas da Bíblia Sagrada foram encontrados ali, meu irmão, livros praticamente completos. Se eu não me engano, o livro de Isaías foi encontrado completo. E quando foram fazer a comparação com a Bíblia que nós temos hoje, bate tudo, meu irmão, nada está fora. O único livro que não foi achado, uma cópia, um manuscrito ali nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, foi o do livro de Esté. Mas dos outros livros foram achados fragmentos e até livros por completos, e todos eles estavam mostrando que realmente o que está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, era o que foi copiado, era o que foi transmitido, ou seja, porque o texto era transmitido, sim, através da forma falada, verbalizada, mas através também da escrita, através de copista, que pegava os manuscritos, escreviam e passavam para outro, e esse manuscritos rodaram vários mundos, passaram por vários lugares, além de ser escrito em outros e vários idiomas, e todos que foram escritos e todos que foram encontrados, eles batem com o que está nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, essa fonte, essas evidências externas, cada vez mais que a ciência evolui, a arqueologia evolui, as descobertas sempre comprovam que o que estava escrito na Bíblia
é o que está sendo descoberto. Mas só que a Bíblia já falou lá atrás há bastante tempo. Não só nessas descobertas dos manuscritos, mas também através da ciência. Meu irmão, na Idade Média, cientistas, estudiosos, eram queimados pela Igreja Católica porque falaram que a Terra era redonda. Inclusive, Galileu Galilei teve que dizer o contrário, porque Galileu Galilei falou que a Terra gira em torno do Sol. E a Igreja Católica dizia que não. E ele teve que se retratar para não ser morto. Imagine dizer que a Terra era redonda, quando lá em Isaías já fala que o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra, ou seja, a Bíblia já está mostrando aí quando o homem descobre, mas já estava lá nas Sagradas Escrituras, então as evidências externas vão mostrar, vão confirmar o que a Bíblia já preconizava através dos seus santos escritores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E para encerrarmos a nossa lição de hoje, nós vamos falar do terceiro tópico, que vai falar sobre a mensagem da Bíblia. Vai falar sobre essa parte, sobre a supremacia da Bíblia, que é essa parte que vai falar de sola escritura, que quer dizer somente as escrituras. Somente as escrituras. Esse foi um dos 5 solas que surgiram ali durante a Reforma para ir de contra os ensinamentos da Igreja Católica, principalmente porque a Igreja Católica queria colocar a tradição acima da palavra de Deus, assim como eles usam hoje. A tradição é infalível para eles, ou seja, o que o Papa fala está ao mesmo pé das Sagradas Escrituras, e não é à toa que alguns papas ao longo dos anos falou que não era necessário ter as Escrituras. Ou seja, porque para eles formalizarem aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, para eles seria melhor a tradição. E Lutero, quando se levanta e vem contra essas coisas, ele vem, e um dos 5 solas vai ser essa, que somente as escrituras. Então tem que ser aquilo que está preconizado unicamente e exclusivamente nas escrituras. Por isso, a Bíblia tem essa supremacia, é a única regra de fé. Ou seja, de todas as religiões que existem no mundo, se não tiver a Bíblia como a sua única regra de fé, certamente a sua fé está direcionada para a pessoa errada. Porque existem até religiões que acreditam e têm a Bíblia também como livro sagrado, mas além da Bíblia tem outros livros que colocam a mesma altura da Bíblia, como se a Bíblia fosse apenas mais um. Mas para nós, crentes salvos em Cristo Jesus, a Bíblia é a única regra de fé que que mostra a revelação de Deus através da história, que mostra o plano de redenção de Deus através da história. Ela também é o poder da palavra de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu não fui a voz em palavras persuasivas de homem, mas através do poder e de Espírito. E esse poder, meu irmão, é através da palavra de Deus. Não é à toa que quando Cristo resiste ao diabo ali num deserto, na sua tentação, ele usa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Mas para que a palavra de Deus tenha poder na vida do crente, na vida do salvo, ele tem que ter o conhecimento, tem que ler, tem que estudar, tem que aprender e saber o que está escrito na sua palavra. Não é à toa que a palavra de Deus fala que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então a pessoa que não tem a palavra de Deus em sua vida, ela está desarmada. Ela está sendo apenas atacada, bombardeada, porque a única arma de ataque que o homem tem é a espada. A espada serve tanto para atacar quanto para se defender. Por isso o apóstolo Pedro também escreve: nós devemos estar aptos a responder quando nos indagarem, nos questionarem a razão da nossa fé. E quando nos questionarem a razão da nossa fé, nós devemos falar o que? A palavra de Deus. Mas para eu falar a palavra de Deus, eu tenho que ler. Por isso, esse trimestre, nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras, que não é apenas para aprender do que a origem da Bíblia, suas evidências, sua autenticidade, sua autoridade, não.
mas que eu venha a entender que eu preciso ler a Bíblia e conhecer o que está escrito nela para eu me armar da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E por fim, tem o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é clara, porque ela é a mensagem clara, como fala a declaração de fé da Assembleia de Deus, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, irmãs, Sagradas Escrituras, ela nos mostra o plano de salvação de Deus para a humanidade. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia aponta para Cristo e seu plano redentor. Quando Deus instituiu sacrifícios ali ao povo de Israel no deserto, tudo isso já estava apontando para Cristo. Por isso, quando Cristo aparece para João Batista olha para Cristo e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como Deus é maravilhoso e preparou o povo de Israel, aquela nação, para entender e compreender que Cristo era o Cordeiro de Deus. João está dizendo: esse aí é o que vai morrer para expiar de uma vez por todo o pecado das nações, o pecado do ser humano. E Israel entendia isso, porque ao longo da história eles sacrificavam animais para expiar seu pecado, para cobrir seu pecado. E isso mostra que Deus estava ensinando pedagogicamente a nação de Israel para mostrar, quando chegasse o Cristo, Deus usa João Batista para falar aquelas palavras para que o povo entendesse e compreendesse. Eu acredito piamente que o povo compreendeu e entendeu a mensagem que João Batista falou naquele momento, que era o Cordeiro de Deus. Eles entendiam, porque eles sabiam que eram sacrifícios. Eles sabiam que era sacrificar animais para expiar pecado. Então a Bíblia Sagrada veio para mostrar isso, meu irmão. O propósito da Bíblia é esse, para mostrar o plano redentor de Deus através da salvação em Jesus Cristo. Então, assim, nós estamos encerrando nossa primeira lição deste primeiro trimestre do ano, falando sobre a autoridade da Bíblia. E assim nós estamos encerrando. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa a comentar, deixe nos comentários, que assim que possível nós estaremos respondendo, amém? Você que gostou do nosso vídeo, curta, e que Deus abençoe a você neste início de ano, que você possa estar nos acompanhando e compartilhando nossos vídeos para que as pessoas venham a crescer, não só na graça, mas também no conhecimento, que esse é o objetivo do seu canal. EBD Fácil e Motivadora.